Boa noite, boa noite. Vamos falar da enquete, já que todo mundo falou bastante aí, vários áudios, cada um com a sua opinião, é claro, baseado em sua experiência de vida, eu quero falar a minha também. Para começar, eu sou mestre de Quimbanda, quer dizer, a Quimbanda é a minha religião, né, meu culto. E sim, na Quimbanda é possível fazer trabalhos de união de casal, né, principalmente de reconciliação de casal, que é o que um sacerdote sério faz. Também a gente sabe fazer, né, a dita amarração amorosa. Ela existe? Ela existe sim. É legal para as pessoas? Talvez não seja, entende? Alguns dizem, dentro do seu conhecimento, da sua limitação, que não existe amarração. Porém, quando vai um consulente no terreiro, se consultar com uma entidade sua, ou vai jogar lá o búzio, as cartas, a pessoa diz, olha, tu tá com os olhos vendados aqui, tu tá amarrada por uma pessoa. Seja por amor, ou seja, para te trancar teus caminhos. Então, para aí. Então, uma outra pessoa, ela pode ir até um terreiro, fazer um trabalho que tranque os caminhos daquele consulente? Pode. Vocês mesmos fazem banhos de descarrego, fazem quebra-feitiço, quebra-demanda. Se não existisse, não tinha necessidade de fazer banho de descarrego e quebra-demanda. É sinal que as demandas acabam atingindo as pessoas. Alguns mais de Umbanda cristã dizem que ninguém pode mexer com o livre-arbítrio do outro. Mas no seu terreiro vem mães que têm filhos usuários de droga, ou filhos que estão se envolvendo com criminalidade, e vem essa mãe dentro do terreiro consultar, seja com o preto velho, seja com a entidade de Umbanda, e ali é feito algum tipo de trabalho para que acalme esse filho, seja um adoçamento, seja uma cabeça de cera, alguma coisa para Oxalá, para acalmar essa pessoa, para essa pessoa ficar, para esse filho ficar mais obediente à mãe e deixar de sair com aqueles amigos. Então, isso é uma forma de mexer com o livre-arbítrio daquela criatura, né? Não é? Porque se tu deixar apenas pelo desejo daquele filho ou filha, ele vai querer estar lá na boca de droga. Se tu faz um trabalho para que ele não vá para a boca de droga, tu está interferindo no livre-arbítrio dele. Lembrando que livre-arbítrio é uma questão falada em escolha e consequência. O que se planta, colhe. É a tua decisão, tu faz o que tu bem entender, desde que tu colha as consequências daquilo. Então, cada vez que eu interfiro no livre-arbítrio de alguém, eu estou manipulando alguém. E a Umbanda faz isso também, e aliás faz bastante. Eu não pude ouvir todos os áudios, porque são muitos, eu acabei entrando agora, né, no grupo aqui para ver as enquetes, né? Uma moça falou em determinado áudio que o nosso ori é predestinado, que é daquele orixá e que ninguém pode se envolver naquilo e coisa e tal, né? Principalmente o candomblé, ele faz o ritual do obi, né, que é mastigado ali, cruza o padrinho ou madrinha, mais o sacerdote, o babalorixá, e é mastigado, é colocado na cura, mais ou menos assim. Eu não faço candomblé, estou repetindo o que me falaram. Aquilo vai criar um enlace entre o sacerdote, o padrinho ou madrinha, com aquele filho de fé ali, né, aquele filho de axé. E queira ou não, também se criará uma ligação com o assentamento, Igba-Assé. E queira ou não, o babalorixá, ele, através da manipulação da quartinha ou do Igba-Assé, né, do bori, né, ele pode interferir na personalidade daquele filho. Então, isso é a coisa mais comum que se faz dentro de religiões que cultuam orixás. Aqui no Rio Grande do Sul, a nossa religião não é candomblé, é batuque. É muito semelhante, mas não é igual. Mas a ideia é parecida. Então, assim, sim, o que eu fizer para trabalhar o equilíbrio daquele filho, de forma positiva, vai agir de forma positiva sobre a vida dele. Da mesma forma que um babalorixá
estando ele de má intenção, ele pode prejudicar a vida do filho, vocês sabem disso. Seja mexendo no Igbacé, no assentamento, seja através de outras coisas. Então, sim, as pessoas, partindo desse pressuposto, as pessoas podem interferir na vida das outras, positivamente ou negativamente. E também, clientes vêm até os terreiros, principalmente de candomblé e batuque, e na quimbanda também, né, para interferir na vida de outras. Na Umbanda se vai muito para pedir por pessoas que estão enfermas. Então, muitas vezes, a pessoa que está lá no hospital, ela é evangélica ou católica, mas um familiar vai até o terreiro, leva uma camisa, alguma roupa, alguma coisa, e pede para que interceda pela saúde daquela pessoa. Novamente vem a questão de quebrar o livre-arbítrio e se envolver, através de magia, para auxiliar aquela pessoa que está no hospital. Ou seja, até agora, a regra de que não se pode mexer com o livre-arbítrio está sendo quebrada pela a minha análise. É complicado quando a pessoa diz, eu não acredito em manipulação, né, para uma outra pessoa. O poder de alguém manipular uma terceira pessoa. É complicado isso aí, cara, porque quando tu acredita em lei das afinidades, tu acredita em lei da atração, tu acredita numa série de coisas, sugestão à distância, isso nem pertence às religiões afro-brasileiras. Sugestão à distância é utilizado aí em várias culturas, né? Ou até mesmo no ocultismo, em que a pessoa ela mentaliza algo, ou ela mentaliza algo que outra pessoa quer, que ela quer que outra pessoa faça, e isso acaba acontecendo. Se tirar totalmente da nossa religião, a gente poderia entrar até num processo telepático, digamos assim. Isso existe. Talvez a pessoa não conheça, mas isso existe. Quando alguém vem no terreiro se consultar mesmo na Umbanda, já que o pessoal está pautando pela Umbanda, e vai se consultar com o preto velho diz, olha, me traga 3 galinhas de arruda aqui que eu vou benzer essa pessoa porque ela está com muito olho grande sobre ela. Ou seja, a vizinha, ou o vizinho, ou um colega de trabalho, ou sei lá quem, por ambição, né, de ter o que aquela pessoa tem, ou simplesmente porque é a inveja, coloca sobre ela um manto de negatividade. Dito olho grande, dita inveja. Então, para aí. Então, uma pessoa A intercede na vida da pessoa B a ponto de prejudicar essa pessoa. Então, novamente, nós temos mais uma prova aí de que, sim, é possível uma pessoa interferir no livre-arbítrio da outra, seja positivamente ou negativamente. Quando tu fala dessa questão ligada à amarração amorosa, ou essa questão de união de casais, vale a vontade daquele que pede. Então, tudo que tu pedir com muita fé, e a gente usa 3 ingredientes dentro da magia, chamado foco, força e fé, né? Se tu realmente tu quer aquilo, tu acaba conseguindo interferir. Né? Eu não estou dizendo que seja simples, que seja fácil e que para todos os casos isso funcione. Mas em alguns casos é possível sim. Tá? Tanto que a gente acaba quebrando isso no terreiro. Eu sempre costumo dar como exemplo o caso mais antigamente, quando não se tinha algumas leis que temos hoje. E eu sou dessa época, me lembro muito bem, né? Inclusive sofri isso na pele, porque meu pai se separou da minha mãe e não tinha essas leis que tem hoje. Eu vou dar um exemplo das leis que tem hoje. A Maria da Penha. Então o homem batia na mulher, acontecia com a mulher. Tinha amantes na rua, não botava comida para dentro de casa. E a mulher era submissa ao homem, praticamente escrava. Outra questão, não existia pensão alimentícia, então o cara se separava da mulher, ficava lá 2 meses com a amante, depois voltava para casa e se a mulher achasse ruim ainda apanhava do marido. Então nessa época que eu vivi, e alguns aqui do grupo também viveram, a questão da mulher submissa ao homem, escrava do homem, sexual, escrava doméstica, porque a mulher não trabalhava fora, raramente, né? Tanto que as mulheres preenchiam as fichas, no campo da profissão elas colocavam do lar. Do lar dava a entender que era a mulher que só se ocupava das tarefas domésticas.
Então, assim, nesse período da história, e devo dizer que esses avanços que a mulher teve são muito recentes, né? Então, de 20 anos para trás, para todo sempre, a única alternativa que a mulher tinha para poder amenizar essa questão machista e agressiva do homem, já que não existiam leis para isso, era procurar o terreiro, procurar o sacerdote ou sacerdotisa, e este, primeira coisa que fazia, jogava o seu búzio, ou sei lá, sua carta, e ia procurar fazer algum trabalho para orixá, Iemanjá, para Pai Oxalá, para Mãe Oxum, para acalmar essa criatura. Então, novamente vem a questão, a esposa contratando um sacerdote para acalmar o seu marido e para que esse amor, né, dele se sobressaia. Então eram feitos trabalhos de enlace amoroso, de amarração amorosa, sempre foi feito por os mais velhos de vocês, inclusive, né, usando Oxum, Iemanjá e Oxalá, por que não dizer? Oxalá na questão do discernimento, pensamento e paz. Então tá aí a prova, gente. É só quem não viveu esse tempo que não sabe. A outra questão, aí o camarada tinha uma amante, então tinha que fazer um trabalho de afastamento dessa amante, quebrar esse feitiço que a própria amante já tinha feito sobre o marido dela. Então, isso também é comum dentro dos terreiros. Para quem é mais velho de religião sabe exatamente o que eu estou falando. Talvez para quem se iniciou numa umbanda mais carismática, mais cristã kardecista, não conheça. Mas quem tem experiência de terreiro de muitos anos sabe o que eu estou falando. Tá certo? No fim, eu não respondi a questão da enquete, né, sobre as consequências. Qualquer trabalho dentro da religião, ele serve para te dar um impulso, né? A religião, ela te ajuda a dar o primeiro passo. Então, por exemplo, se alguém vai dentro do terreiro pedir emprego, né, está desempregado, não está conseguindo encontrar e coisa e tal, então será feito algum tipo de trabalho para que essa pessoa ela tenha discernimento, para que ela tenha coragem, que ela tenha vontade de acordar cedo e que ela tenha otimismo, né, perseverança, e na entrevista, por ela estar tomada aí por esses sentimentos positivos, aí ela se saia melhor e acabe conseguindo emprego. Mas é fato de que se a pessoa não trabalhar, né, ela será demitida desse emprego. E quando ela retornar ao terreiro, lá adiante, posteriormente, pode ser feito outro tipo de trabalho, mas o aconselhamento será dado. Diz, olha, não adianta nós estar fazendo trabalho aqui para ti, se tu vai lá e tu não trabalha, né? Ou tu não vai, pô, chega atrasado, falta, tudo isso. Então há a questão do aconselhamento. Qualquer tipo de trabalho, agora trazendo para o lado da pergunta e da enquete, qualquer tipo de trabalho que é feito para uma reconciliação de um casal, principalmente o casal que tem filhos, que dependem do pai e da mãe, né? Principalmente, tá? Que é feito com a boa intenção de fazer esse casal voltar de novo, tentando preservar esses filhos, é explicado, seja para o contratante, seja para a mulher ou seja para o homem, que aquilo será um impulso, né? Te ajudará a entrar em diálogo novamente, entre aspas, acender o fogo da paixão de novo, coisa e tal, mas aquilo tem que ter limites. Não pode ser usado diretamente, no mesmo caso, comparando com o emprego. Então a pessoa ela é responsável pelo seu comportamento e atitudes, pelo que se passará adiante. Então é isso que é explicado. Olha, a gente vai te dar um empurrãozinho, porém o teu comportamento ele tem que ser diferente, né? E é claro que é feito uma conversa longa, é feito um acompanhamento, e sempre é falado que os trabalhos funcionam 20%, enquanto 80% é o teu comportamento. O que vai ditar se essa relação irá à frente ou não é o teu comportamento. Então eu diria o seguinte, essa intercessão sobre o livre-arbítrio, ou para aproximar esse casal, ela tem razão de ser quando ela é assim,
né? Ela serve como um empurrão, tá? É errado quando esse trabalho ele não para mais e a mulher, principalmente, ou o homem, sei lá que seja, que queira a pessoa amarrada a seus pés. Isso não existe, eu sempre explico. E que queira cego, né, para que a pessoa faça todos os seus caprichos e deixe a pessoa lá como um paspalhão, isso não existe, tá? No meu entender. Não acho certo e não pego esse tipo de trabalho. Eu acho que é legal falar aí, respondendo a tua pergunta, Paty. Existe uma diferença da doutrina de Exus e Pombagiras da linha de esquerda da Umbanda, né, que seguem uma filosofia da própria Umbanda, pautada em valores, né, universais, como são chamados. Então entra aí a questão aí da fraternidade, livre-arbítrio, amor, etc. Né, uma série de valores, tá? Agora, quando tu chega na Quimbanda, entendendo que é uma outra religião e que tem outros conceitos, aí tu tá tratando com uma pombagira, um Exu dentro da Quimbanda, convertido à Quimbanda e doutrinado pela Quimbanda, esses conceitos de bem e mal, eles não existem. Ou melhor dizendo, até existem, mas não são iguais e idênticos aos da Umbanda. Então, primeira coisa que tem que fazer, separar as coisas. O que é Exu e Pombagira da Umbanda e o que é Exu e Pombagira da Quimbanda. Tá? Não é que a Quimbanda topa tudo. A diferença está nas entidades de Quimbanda, é que elas não são freiras e padres castos, entende? E que seguem um livrinho de regrinhas da Igreja Católica. A noção deles de bem e mal é totalmente diferente. A gente costuma dizer que o Exu é amoral, no sentido de ser marginal à moralidade social. Então, a questão da mulher, né, chegar num terreiro pedindo um auxílio para conquistar alguém que ela se apaixonou de verdade, né, e que esse cara, ela gostaria de ficar com ele, e ele está meio fazendo o jogo duro ali, na visão dessa pombagira, pode ser, não estou dizendo que todos os casos será assim, pode ser que a pombagira a auxilie sim, né, entendendo que aquilo é o melhor para aquela consulente, tá? Então é simples, vocês fazem aí banhos energizantes, banhos ditos de atração, banhos potencializadores da paixão, da sensualidade. Então isso será recomendado a essa consulente, né? E o pessoal faz muito aí banho de rosa vermelha, com perfumes, com mel, anis, etc. Uma série de coisas, né? Não vem aqui o caso descrever. Mas sim, serão ensinados, caso aquilo seja para o bem daquela consulente, algum tipo de, entre aspas, magia, né, que ela pode fazer para a favorecer, né, com esse dito crush aí que tu falou, que para mim essa palavra é nova, né? Isso é muito diferente de amarração. Boa noite, Rodrigo. Meu irmão, eu tô respondendo aí pela questão da Quimbanda, tá? Cara, assim, ó, hoje em dia não está sendo. Eu vou levar para um lado para depois chegar na resposta da tua pergunta, tá? Hoje em dia, para o homem, está muito complicado aí, né? Eu estava falando aí da questão do pensão alimentícia, na questão aí Maria da Penha, na questão do homem ter que assumir seus compromissos. E hoje em dia não dá nem para levantar um. Como é que eu vou te explicar, cara? A questão de que o filho não é meu porque tu tem o DNA. Então, assim, essa questão do homem se amarrar a uma mulher, né, assumir compromisso, ela está difícil hoje em dia. O cara, por mais que ele tenha uma queda pela mulher, ele é insuflado na cabeça dele, pela família, pelos amigos, que ele deve curtir a vida ao máximo. Que ele deve se focar nos estudos, no trabalho, ser alguém na vida. É isso que eu ensino para os meus filhos, por exemplo, né? Embora meus dois filhos mais velhos, homens, já casaram e um tem até filho já. E eu não estava errado, porque esse meu filho, ele casou, teve um filho e agora o salário dele mal dá para ele sustentar a família, tá?
Então, assim, ó, hoje em dia está muito incumbido na cabeça, principalmente do homem, não assumir relacionamentos, mesmo que goste da mulher. Então, assim, é fato que o homem, rapaz, principalmente, né, na faixa dos seus 19 aos seus 30 anos, ele fica só papando a mulher ali, entendeu? Só usando ela para sexo, tá? E as mulheres, por uma questão histórica, elas têm um outro viés, assim, né? Ideológico, digamos assim, insuflado por suas famílias. Um costume de que a mulher ela deve ser amparada pelo homem nessa questão, né? Então, assim, se a gente for analisar as ambições de homem e de mulher, a mulher quer sim ter, quer que esse homem assuma um compromisso, nem que seja uma aliança de noivado ou um compromisso assim mais sério, né, junto à família, por exemplo, né, vai lá visitar a família e assuma aquele relacionamento. Então, assim, é, é, claro que se deixar pelo rapaz, ele não vai nunca assumir aquele compromisso, por essas questões que eu já falei. Então acabam as mulheres indo até os terreiros, pedindo, isso desde sempre, né? Pedindo para estas entidades para que favoreçam, para que ele assuma aquele compromisso. Está até repetitivo já. Então, assim, não é que ele não queira, mas a família toda coloca pressão, os amigos levam para balada, tudo isso. Então, assim, a gente já está discutindo conceitos sociais aqui e comportamentos, e não estou dizendo que isso justifica, mas que isso é realmente efetivo, né? Que isso realmente é o que acontece, e se deixar pelo homem, ele fica só na zoeira mesmo. Então é assim que as mulheres pensam. A pombagira, a gente tem que entender que a pombagira não é da nossa época, não é do nosso tempo. Ela vem de um tempo muito lá atrás, de um outro costume da sociedade. Na cabeça da pombagira, que vem lá de trás, né? No tempo em que ela viveu em terra, o homem tinha que assumir seu compromisso. Então, essa questão da mulher e do empoderamento feminino sobre essa questão é que está acima das coisas. Então, como a gente está tratando com ancestrais e a visão deles, né, ou antepassados, então tem que se entender esse choque social. É claro que as pessoas hoje em dia, por ter mais estudos, elas acham um absurdo, mas isso está dentro da religião. Me perdoe o áudio gigantesco aí. A primeira pergunta que deve ser feita é a questão de karma e dharma. Da onde vem karma e dharma? Que culto é esse? Que religião é essa? É religião afro? Karma e dharma não faz parte de religião afro. Qualquer pessoa que diga eu faço religião afro ou africanista, ela não tem conceito de karma e dharma. Tá? A começar, ela não tem nem conceito de umbral, de purgatório, essa coisa aí é kardecista. Ou melhor dizendo, o kardecismo importou de um budismo tibetano, né? Ou indiano, karma e dharma. Então, assim, por isso que é importante separar qual é o conceito da Umbanda cristã kardecista para a Quimbanda, que tem base africanista. Por isso que o áudio é melhor, a gente escreve assim, tenta escrever o mais lúcido possível e talvez não consiga se explicar. O que eu falo é o seguinte, hoje no terreiro, a entidade chega no terreiro e alguém não veio no terreiro, tu não pode pegar o teu telefone celular, pegar o WhatsApp, fazer uma chamada de vídeo e colocar, dar uma consulta para aquela pessoa por WhatsApp. Ninguém acha isso certo, porque é moderno demais, né? E isso vai para outras coisas, né? Tem terreiro que não aceita que a entidade use isqueiro, por exemplo, para acender seu cigarro, ou seu cigarrilho, ou seu charuto. Né? Isso é meio polêmico, mas não vem o caso. E outras coisas modernas aí que não é tido como marmotagem no terreiro, né? Porque entende-se o seguinte, parte-se do pressuposto. Se aquela entidade ela viveu há mais de um século, né? No mínimo isso, atrás, ela traz consigo comportamentos daquela época. Então, aqui a gente não tem quase boiadeiro, ou melhor dizendo, quase não se tem boiadeiro. Mas imagine um boiadeiro que andava a cavalo, com um laço, com uma roupa típica, né? Tu querer que o boiadeiro pegue a moto e vá comprar cigarro na esquina. Isso é um conceito moderno de andar de motocicleta que o boiadeiro para ele não entra.
né? Então, se tu compreende que aquela entidade ela adota uma roupagem fluídica pertinente a centenas de anos atrás, por que tu quer que essa entidade ela tenha conceitos sociais atuais, modernos, de convivência, né, na sociedade? Então, assim, há de se pressupor que essa entidade ou esse orixá, ele não entenda dessas coisas de Maria da Penha, de pagar pensão alimentícia, de sabe, dessa coisa de que a mulher vai casar com 40 anos de idade. Não, eu lembro que a minha avó, por exemplo, casou com 13 anos de idade, era o comum naquela época. Eu não estou dizendo que as entidades vão pregar isso, mas há um choque cultural, é isso que eu estou querendo dizer. E se a gente entender dessa forma, a gente vai entender que para essas entidades, num conceito antigo, sim, a mulher ela não tinha essa coisa de ficar namorando todo mundo. Já há pontos cantados que dizem que na boca de quem não presta, pombagira é vagabunda. Então essa coisa da pombagira puta não me leve a mal, isso é coisa de quem não conhece a religião.